Olá, bem-vindos a bordo do Mar Sem Fim. No último programa mostramos abrolhos no litoral sul da Bahia. Circunnavegamos as 5 ilhas que compõem o arquipélago. Desembarcamos na Santana, a única ilha que não está incluída na área do Parque Nacional e que é de responsabilidade da Marinha do Brasil. Mostramos como é a vida dos militares que fazem a guarnição na ilha, que tem um lindo farol para avisar aos marujos os perigos dos bancos de recifes de abrolhos. E é claro, mostramos como são estes recifes num mergulho espetacular. Hoje continuamos esta grande aventura percorrendo a costa brasileira do Oiapoque ao Chuí. Vamos ingressar na região sudeste do país e conhecer o 12º estado costeiro, o Espírito Santo. Faremos uma viagem pelo litoral norte até a divisa com a Bahia, em Riacho Doce. Vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre o eucalipto, esta espécie vegetal que está presente em toda a costa capixaba. E conhecemos algumas vilas afetadas pela erosão no litoral do Espírito Santo. O programa Mar Sem Fim está começando. Fizemos uma viagem até a divisa do estado com a Bahia, para ver de perto as extensas áreas de eucalipto plantado que, a partir da década de 60, se tornaram uma característica do Espírito Santo. Essa espécie arbórea trazida da Austrália para o Brasil como alternativa para reflorestamento, logo se adaptou ao solo brasileiro. Odiada por muitos ambientalistas e líderes sociais, admirada por engenheiros florestais e uma incógnita para os leigos, as plantações de eucalipto no Espírito Santo suscitam emoções. Mas vamos contar a história do começo para você tirar suas conclusões. Bom, o desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo se intensificou a partir de 1928, com a construção da ponte de Colatina, sobre o Rio Doce. Mas até 1950 ainda existia uma grande área de floresta no estado. A partir da década de 60 e principalmente na década de 70, com o crescimento principalmente da construção civil no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, o Espírito Santo passou a ser o grande fornecedor de matéria-prima para esses estados, para a construção civil, para móveis. E, com isso, houve um desmatamento muito intenso no estado e foi o que levou, principalmente, à dilapidação das matas belíssimas que nós tínhamos. Então, é importante ver esse número, se tem hoje 200 mil hectares de reflorestamento, por que se desmatou milhões de hectares no estado? Era uma época em que o desenvolvimento do Brasil estava associado ao desmatamento, quando ainda não haviam as unidades de conservação. O professor da USP acredita que, por um lado, foi uma atitude visionária dos militares em enxergar que o Brasil iria precisar de mais madeira do que tínhamos na natureza. Eu acho que ela foi equivocada da maneira como ela foi colocada, uma vez que ela favoreceu o desmatamento e a substituição de floresta nativa por floresta plantada. Mas ela não foi equivocada no aspecto, diria, do planejamento. Eu acho que foi, na verdade, muito acertada. Eu acho que os militares enxergaram num horizonte distante que o Brasil ia vir precisar de madeira, né, e que deveria desenvolver uma indústria de base florestal. Eu sei que isso é até muito complicado para um biólogo estar falando isso aqui em público, né, mas eu tenho que reconhecer que se não houvesse tido esse tipo de iniciativa na década de 70, né, provavelmente a gente não teria Mata Atlântica ou floresta amazônica para a nossa geração estar enxergando hoje. Né? Hoje a gente está falando muito no que se chama apagão florestal, né?
muitos economistas florestais estão mostrando que a demanda de madeira está aumentando, a demanda de celulose está aumentando, e o Brasil não vai ser capaz de suprir essa madeira de uma maneira sustentável. Né? Por quê? Porque nós não temos uma indústria de base florestal suficientemente ampla. Pode parecer absurdo, mas o Brasil hoje já importa madeira, e no futuro vai importar mais. Né? Acredito que sem o eucalipto as coisas estariam piores ainda. O Espírito Santo sofreu na década de 70 uma intensa destruição de sua Mata Atlântica nativa. Pela nossa viagem pelo litoral norte capixaba, a imagem não poderia ser outra. Quilômetros tomados pelo eucalipto até quase na divisa com a Bahia. Olá, pessoal que assiste o Mar Sem Fim. Deixa eu procurar me situar e a vocês também. Aqui nas minhas costas, nessa estradinha aqui, vai dar em Riacho Doce, uma pequena vilazinha que é a primeira do Espírito Santo para quem vem pelo sul da Bahia. Aqui, à minha esquerda, alguns metros por lá de lá, o Oceano Atlântico. Primeiro vocês têm as praias, depois uma certa restinga que vem dar nessa formação de Mata Atlântica que vocês veem aqui. Agora, logo aqui na frente, nessa área que era contínua de Mata Atlântica, a gente já vê o eucalipto chegar. Durante esses programas nós vamos procurar desmistificar um pouquinho a fama do eucalipto, que afinal não é tão ruim assim quanto é propalada por certos ambientalistas. Agora, não há dúvida que aqui ela está tomando lugar do que era a Mata Atlântica. Afinal, o eucalipto devia ser plantado especialmente em áreas degradadas, áreas que já tivessem sido cortadas, e aqui, quer queira, quer não, ele está tomando o lugar dessa mata maravilhosa que era a Mata Atlântica. O Espírito Santo tem uma área total de 4,5 milhões de hectares, com cerca de 250 mil deles de eucaliptos em áreas de reflorestamento. É neste segmento que os engenheiros florestais apoiam esta árvore como alternativa, até para evitar a supressão de mata nativa, além de outros usos, claro. Tem vários usos, né? Por exemplo, usos como madeiras temporárias, né? O escoramento de formas para concreto. Né? Hoje você utiliza muito eucalipto na forma roliça para esse tipo de finalidade. A gente não pode esquecer que as padarias, as pizzarias que utilizam fogão a lenha estão aí utilizando eucalipto, que bem ou mal é um combustível renovável. Né? Você tem usos, por exemplo, na indústria química para a produção de óleo. O óleo que é extraído principalmente do Eucalyptus citriodora é um óleo aromático, muito usado em cosméticos, usado em produtos de limpeza. Né? Você tem também o uso do eucalipto como madeira serrada. Então a produção de móveis de muito boa qualidade pode ser feita com a tecnologia adequada, usando o eucalipto. E você tem ainda postes de eucalipto em eletrificação rural. Então pode parecer absurdo, mas poste de eucalipto é um produto muito bom. O importante é se ter uma ideia de que a sociedade tem uma demanda e de que a demanda da sociedade dos produtos diversos precisa ser suprida, ou por madeira nativa ou por madeira produzida. E uma das formas de produção é o reflorestamento, seja com madeira, pinos ou outra essência qualquer. Agora vamos aos problemas. O maior deles, no caso do eucalipto, é o sistema de plantio. A maioria é monocultura intensiva e aí sim o eucalipto é um vilão. Ele necessita de muita água, as florestas têm pouquíssima biodiversidade e o reflorestamento gera poucos empregos. No caso de eucalipto, se você plantar com espaçamento muito apertado, você pode impedir a entrada de luz, com isso diminui a existência de outras espécies vegetais lá dentro e com isso, consequentemente, a cadeia ecológica fica muito pobre e pouco diversificada. O eucalipto é uma espécie muito rústica, então não diria que é uma espécie que exige muitos insumos, eu não falaria só em agrotóxicos. Ela não exige muitos insumos, não exige muita adubação, não exige muita calagem, não exige inseticidas, não exige herbicidas. É uma espécie pouco exigente. De fato, o eucalipto, se ele for plantado em altas densidades, ele pode ressecar terrenos, ele pode até ser útil para isso, né? Mas o eucalipto não é uma espécie que transpira mais que as outras. A questão é o adensamento. Existem muitas espécies nativas do Brasil, que já foi muito bem comprovado, que
transpiram muito mais até do que o eucalipto. Se você pegar algumas dessas espécies brasileiras e plantar na densidade, quer dizer, no número de plantas por hectare que se planta eucalipto, você vai ter um ressecamento do solo igual ou até maior do que você obtém com o eucalipto. Mas, de fato, o eucalipto, como a maioria das monoculturas, principalmente se envolver mecanização, não é uma atividade que gera muito emprego, né? Eu acho que é muito mais fácil pensar nos empregos indiretos gerados aí com a indústria da celulose, com a indústria da madeira serrada, do que com a produção de eucalipto diretamente. Que dilema, não? No próximo bloco, percorremos, em meio a imensas áreas de eucalipto, o litoral norte do Espírito Santo. Vamos para Itaúnas e Regência, na foz do Rio Doce. O Mar Sem Fim volta já, não saia daí!